de honra e de glória. Diga graças a Deus. Amém, igreja? Olha para a pessoa que está do seu lado e dá um joia para essa pessoa assim. Fala, é bom ver você aqui. Diga para essa pessoa assim: Deus tem uma bênção para você, amém? Senta em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos a este encontro de sexta-feira aqui na nossa igreja, onde estamos realizando aqui o estudo, né? Estamos no propósito, aprendendo aí uma vida de princípios. Está sendo uma bênção para as nossas vidas, amém, igreja? Em nome de Jesus. E hoje é a terceira lição do propósito, né? Eu tenho mandado para vocês via WhatsApp, para algumas pessoas que estão na minha linha de transmissão. Outras pessoas que não estão recebem diretamente na igreja. A pessoa que está acompanhando em casa, ela pode também participar com estudo, porque recebeu aí o impresso, aí o PDF desse estudo de hoje, amém, pessoal? Em nome de Jesus. E você que está aqui na igreja, eu vou pedir os obreiros queridos para entregar agora, para cada pessoa entregar um, em nome de Jesus. Vai lá, em nome de Cristo. Pastor, eu estou sendo abençoado com esses estudos. Teve uma irmã, foi uma irmã que me mandou, falei hoje de manhã, não lembro se foi uma irmã ou se foi um irmão, que me mandou uma mensagem agradecendo os estudos. Não, foi um irmão. Foi um irmão, ele mandou para mim. Na verdade ele agradeceu e ele falou: pastor, manda o estudo 2, o estudo 1 também, para que eu possa estar estudando esse final de semana em casa. Eu fiquei muito feliz porque, né, mexeu com o coração do irmão e ele sentiu o desejo de estudar. E é a boa coisa a fazer, estudar mesmo, porque é o que eu estava falando para as pessoas hoje pela manhã. Eu estava falando para as pessoas hoje pela manhã que o povo de Deus, está escrito na Bíblia Sagrada, o povo de Deus sofre porque lhe falta o que, igreja? Conhecimento. Os obreiros que estiverem sem, pode pegar ali, tem ainda para os obreiros a folha impressa ali também. Então o povo sofre porque falta o que, igreja? Conhecimento. E esse estudo é para que você tenha, para que você adquira conhecimento da palavra de Deus, para que você tenha conhecimento de como viver a sua vida abençoada. Diga glória a Deus. Porque você acredita que tem pessoa que já está há mais de 10, 15 anos na igreja, mas que ainda não sabe viver a vida dela como cristã? Não sabe viver a vida dela como pessoa de Deus? E por não ter esse entendimento, ela perece, paga preço, sofre. Ou acontece com ela aquilo que eu venho falando desde o primeiro estudo que nós começamos desse propósito. Ela fica com a vida como, igreja? Amarrada. No primeiro propósito, no primeiro estudo, eu dei o exemplo da pessoa que corre numa esteira. Já viu aquele atleta de esteira? E ele corre, fica lá 1h30 correndo, corre na maior velocidade da esteira. Mas quando ele termina ali o percurso dele, depois de 1h30, que ele desliga a esteira, ele ainda está onde? No mesmo lugar. Porém cansado, porém fadigado, mas está no mesmo. Tem muito crente se cansando, tem muito crente se fadigando, mas que não sai do lugar. Quer dizer que não está vencendo na vida. E o propósito, irmão, de você ter o entendimento é para isso, para que você cresça. Por quê, pastor? São muitas pessoas perecendo com isso. E aí, para recapitular, só para falar aqui, nosso primeiro estudo a gente começou falando do quê? Do básico, do princípio de tudo, que é, primeiro passo, a pessoa aceitar quem na vida dela? Jesus. Então, a base de tudo, irmão, para a vida de sucesso, é você aceitar quem? Jesus. Aceitar a palavra no seu coração, crer naquela palavra, se entregar, viver aquela palavra. Por quê? Como eu dizia às pessoas de manhã, Deus abençoa quem ouve e o que, igreja? Pratica. Então não adianta você também ser um ouvinte da palavra, se não praticante. Então você recebe Jesus, crê nele, e aí você vai dar o segundo passo, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas, ele vai acontecer ainda quando a pessoa não tem, lá vamos dizer assim, uma vida de santidade, uma vida já limpa diante de Deus. A pessoa ainda pode ter na vida dela vários erros, várias falhas. Para se batizar não precisa ser uma pessoa perfeita, precisa ser uma pessoa que crê. Nós aprendemos isso. E aí a pessoa se batiza e aí começa o processo de libertação, de transformação, de mutação na vida da pessoa. Por quê, pastor? Quando você começa a vida com Jesus, é automático. Ele vai te mudando.
Ele vai moldando você, Ele vai transformando você. Algumas coisas que você desejava já não vão ser mais desejos seu. Algumas coisas que você fazia, você já não vai mais querer fazer. Algumas coisas que você praticava, você já não vai mais praticar mais. Quer dizer, essa mudança começa a acontecer, ela ocorre nesse momento que você entrega a sua vida para Jesus. E aí, pastor? E assim continua o processo. Logo no início ainda da vida com Cristo, você vai aprendendo que algumas coisas que você tem na sua vida não podem mais estar contigo. Então você entende que algumas coisas na sua vida terão que ser deixadas aonde, igreja? Para trás, porque se tornaram coisas velhas. Então aquilo que é velho tem que ficar para onde? Para trás. Isso foi o nosso segundo estudo. E hoje, pastor, nós vamos seguir quase a mesma linha de raciocínio, mas nós vamos falar de um pouco mais diferente hoje, que é sobre o quê? Sobre as amizades. Irmão, isso tem muito a ver com o sucesso. E tem pessoa que às vezes pode não entender muito e questionar e falar: não, pastor, porque eu já vi, viu, como pastor, eu tenho 14 anos de ministério, não é? Com Cristo, no mínimo 13 anos pregando a palavra, então eu já vi pessoa falar desse jeito que eu vou falar para você. Não, porque se for para ter que acabar com a minha amizade com fulano, se for para ter que interromper a minha amizade com ciclano, então eu não vou para a igreja. Só que perde quem pensa assim. Por quê, pastor? Porque isso é automático também, é natural, irmão. Quando você começa uma vida com Deus, você vai ter que se dispor de certas amizades. Você vai ter que se abdicar de certas companhias, é natural. E o Espírito Santo, ele vai mostrar isso para você. Você não tem que deixar a amizade com uma pessoa porque alguém falou. Porque o alguém que está falando, pode estar falando por ciúmes, ou da pessoa ou de você. Porque tem gente que fala: não gosto da sua amizade com fulano. Mas por quê? Porque tem ciúmes, que acha que você dá mais atenção para o outro do que para ele. Tem aquele que talvez gosta mais do outro do que de você, e às vezes acha que você está atrapalhando. Então pode ser que venha uma pessoa e fale, mas não uma pessoa falando a você, mas sim sempre o Espírito Santo. E o Espírito Santo mostra. Você vai ver no longo do estudo aqui que o Espírito Santo mostra quais devem ser as nossas amizades. Então, irmãos, preste atenção no que eu vou falar, porque isso é sério, coisa séria, caso de estudo mesmo. A maioria das pessoas que estão nos cercando, que fazem parte do nosso dia a dia, que são do nosso meio de convívio, a maioria delas, eu vou dizer assim, 95% dessas pessoas são pessoas que não servem para ser chamadas de amigas, de amigos, ou para ter, vamos dizer assim, uma liberdade para participar na nossa vida. Agora preste atenção, o que eu estou dizendo não é que você exclua essa pessoa, vire a cara para ela. Quando eu estou dizendo deixar a amizade, não é no sentido de ver a pessoa e abaixar a cabeça, não é olhar na cara dela, não é isso. Amigo é uma coisa forte. Amigo, a Bíblia diz que tem alguns que são mais chegados do que um irmão. O amigo é aquela pessoa que você fala da sua vida para ela. O amigo é aquela pessoa que você permite entrar na sua vida e falar na sua vida. Amigo é aquela pessoa que você coloca dentro da sua casa, que senta na sua mesa. Esse é o amigo. E as demais pessoas são conhecidos. Às vezes são pessoas do meu conhecimento. E está lá, vamos dizer, um vizinho. O pastor está pregando na igreja que há certas amizades você tem que deixar. E você não vai chegar agora lá. Você mora há 20 anos no mesmo lugar. Conhece a pessoa há pelo menos 15 anos. E aí chega lá amanhã, você nem dá um bom dia para a pessoa, não é isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando deixar a amizade. Algumas terão que ser deixadas. Aí é você ser educado. Porque isso faz parte da formalidade de uma pessoa cristã, uma pessoa que tem boa educação, que tem boa índole. É ou não é, igreja? Sim ou não? Ô, bom dia, como é que tá, vizinho? Deus abençoe, a família está bem, graças a Deus, né? Que bom, olha, foi bom ver você, viu? É um prazer, Deus te abençoe. Pronto. Você não foi educado? Você não foi uma pessoa prestativa até mesmo? Sim ou não? Mas você não foi amiga dessa pessoa.
Você não falou, vem tomar um café aqui em casa. Então você viu como é que está agora? E esse caso de coronavírus? Você viu, estou sofrendo, estou uma luta, estou com as contas tudo atrasadas. Aí não, é diferente. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, você tem que aprender isso, e é o que nós vamos falar aqui hoje. Por quê? Isso é a base. Então vamos lá? Todo mundo está com o estudo aí na mão? Quem está em casa, acompanha aí. Se você não tem o estudo, está assistindo a reunião, você pode me solicitar através do WhatsApp, do Messenger, do Facebook também. Então vamos lá? Como que começa? Todo mundo aí participando, vamos ler. Uma vida do que, igreja? De princípios. Então vamos lá. Hoje é dia 2/10/2020. Vamos lá. Qual é o tema do estudo de hoje? Vamos ler, igreja? As más companhias. O que elas fazem? Já vou fazer uma pergunta para você. Isso é verdade ou é uma coisa da nossa imaginação? É tão verdade isso que está escrito na Bíblia. Aonde, pastor? Lá em 1 Coríntios 15:33. Paulo falou isso. Ele falou sobre isso, que as más companhias, elas podem corromper os bons, o que é, igreja? Isso já é um alerta que Paulo está dando ao povo de Coríntios. Porque pastor Paulo explicava que ele era uma espécie de missionário, e Paulo ele andou por várias cidades, pregando a palavra, ensinando, anunciando Cristo, e as pessoas ouvindo a pregação, elas tiveram ali o fundamento de uma vida com Cristo, e elas aceitaram Jesus, e consequentemente a mudança aconteceu. Muitos deixaram de fazer o que era errado, deixaram as velhas práticas, e adotaram a nova vida, a nova maneira de viver. Só que quando Paulo fazia ali o trabalho inicial, ele era um missionário, ele partia para uma outra cidade. E aí ele deixava nessa cidade pessoas responsáveis. Às vezes o trabalho acontecia na casa de alguém, às vezes tinha lá um apóstolo que Paulo levantava e colocava naquele trabalho, como foi o caso de Timóteo, o caso de Tito. Às vezes era na casa, como foi o caso de Filemão, não é? Que vamos dizer, é mais ou menos igual o trabalho que se vê em muitas igrejas, trabalho de célula, bota o irmão lá para fazer o trabalho, era assim. Enfim, Paulo, por mais que ele estivesse distante fisicamente, ele nunca estava distante espiritualmente da igreja. E por meio das cartas ele se comunicava, por meio dos escritos ele tinha o entendimento do povo. E chegou uma situação que ele falou isso aos coríntios, que as más companhias, elas corrompem o que, igreja? Os bons costumes. Você vai ver isso mais à frente. Vamos continuar aí no estudo? Lição 3, vamos lá. Para que possamos ter uma vida abençoada, uma vida abençoada e de esplêndido sucesso, sem dúvida teremos que nos abdicar, desfazer, dispor de muitas coisas que podem nos atrapalhar. E uma dessas muitas coisas são o que, igreja? Leia aí para mim. Olha aí, ó, o que está escrito aí, ó? As amizades. Agora preste atenção, que está bem claro, as amizades, porque pode ter sim amizade boa, viu? Não é para você pegar esse estudo agora e generalizar, não, ninguém presta, ninguém serve para ser meu amigo, amigo mesmo é só Jesus. Não, Jesus é o verdadeiro e fiel amigo, mas ele pode levantar entre as pessoas um verdadeiro, porque a Bíblia diz que tem. Há amigos que são mais chegados do que um, só que esses são como uma agulha em palheiro. É difícil, é raro de encontrar, mas existe. Diga glória a Deus. Então tem sim as pessoas boas, que nós vamos ver também lá na frente, mas é para você entender e não generalizar. Então veja que uma das muitas coisas que vamos ter que nos abdicar são as amizades ruins. As más o quê? Companhias. Existem certas amizades ou parcerias que afetam negativamente nossas o quê? Atitudes, atos e o que mais? E até mesmo o nosso bem-estar físico ou espiritual. Está aí, ó, na imagem aí, eu sempre coloco uma imagem. Vamos ler o que está escrito na imagem aí. Não se deixem o quê? Cuidado, irmão. Tem muita pessoa que deixa se enganar. É aquilo que eu falei, é aquela pessoa que não concorda, que fala, não, se for para mim ter que desfazer da amizade do fulano, do ciclano, do beltrano, eu não vou.
Porque, poxa vida, eu conheço o Zezinho desde quando eu nasci. Eu fui criado praticamente na casa dele. Eu mamei no peito da mãe dele, porque tem aquele negócio, tem aquele que é irmão de leite, não é? Tem casos assim que a mãe não tem o leite, aí a amiga que tem, a parente que tem, cede lá o leite do peito para o filho dela mamar. Aí cria-se junto, aí diz, é irmão do quê? De peito. Quer dizer, nós temos um laço, nós somos uma família. Eu não posso me abdicar jamais da amizade do fulano, do ciclano, mas se dependendo da amizade, você tem que fazer. Mesmo que seja uma pessoa muito próxima, mesmo que seja uma pessoa muito querida, você tem que cortar esse laço de amizade. Agora presta atenção, não é você virar a cara para a pessoa, é não permitir que a pessoa influencie a sua vida. Porque o amigo, ele tem poder de influenciar. Tem ou não tem, igreja? Então é isso que a Bíblia está querendo dizer. Então a Bíblia diz, não se engane. E tem pessoa que fala, não, comigo vai ser diferente, comigo nunca vai acontecer, o fulano nunca vai me trair, o fulano nunca vai fazer mal para mim. Cuidado, irmão. O coração do homem é a coisa mais enganosa que existe. E o homem, como eu preguei na quarta-feira, ele por vontade própria, ele tem coragem de matar, ele tem coragem de enganar, ele tem coragem de trair. Você lembra como aconteceu o primeiro homicídio na terra? Foi entre quem? Entre vizinhos? Foi entre desconhecidos? Pessoas que se trombaram num certo lugar e tiveram uma desavença, e aí naquela desavença houve um homicídio? Foi assim? Foi entre quem? Entre irmãos, entre laços de família, entre sangue. E por quê? Porque um teve ciúme, um teve inveja do outro. Então você vê o que uma pessoa ela é capaz de fazer. Então, irmão, o homem, só quem conhece de verdade é quem? É Deus. Então não se engane. Por quê? Olha lá, vamos voltar aqui. As más companhias, o que elas podem fazer? O que elas são capazes de fazer? Corrompem o que, igreja? Os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios 15, 33. Vamos ler aqui mais no estudo, seguindo. O que o Senhor Deus nos orienta acerca de certas amizades? Lembra que eu acabei de falar para você que é Deus que tem que falar contigo, é o Espírito Santo que tem que te mostrar quem é seu amigo e quem não é? Não é o fulano, nem o beltrano, nem o ciclano. Por quê, pastor? Porque na verdade o Espírito Santo ele testifica. E como eu disse, às vezes aquela pessoa está falando, não gosto da sua amizade com fulano, mas aí tem um porquê. E qual é a razão? Não gosto, mas por quê? Você tem ciúme? Porque você acha que eu dou mais atenção para ele, ou que eu tiro a atenção dele para você? Às vezes pode ser. Então não porque o fulano falou, não porque o beltrano falou, mas porque a palavra diz. Porque o Espírito Santo está mostrando. E você não pode teimar quando o Espírito Santo fala com você, irmão. Você não pode teimar quando o Espírito Santo te dá sinal. Mas tem gente que gosta tanto, eu não coloquei no estudo, mas tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que está lá em Coríntios também, que o amor verdadeiro, ele encobre toda o que, igreja? Falha. Então às vezes você gosta tanto da pessoa que você não consegue ver falha, mas não rejeite os sinais do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai mostrar, irmão, quem é certo e quem é o que? Errado. E você não pode rejeitar isso. Por quê, pastor? Na rejeição daquilo que o Espírito Santo mostra, o preço é alto. Então voltando aqui o estudo, olha o que está dizendo aí, ó. Vamos lá, primeira questão. O que o Senhor Deus nos orienta acerca de certas amizades? O que Deus fala? Não o que o pastor Maico fala, não o que a minha mãe fala, não o que o meu colega de trabalho fala, não o que o meu primo fala, não o que a minha mulher fala, mas o que Deus, a palavra, fala. Aí está escrito aí, ó, em Êxodo 34, 12, o Senhor nos diz. O que Deus fala? São palavras deles, ó, palavras dele, ó. Vamos ler? Todo mundo agora. Guarda-te do que, igreja? De fazeres o que? Para aí. O que é aliança? O que é uma aliança? É um contrato de fidelidade, é uma associação, porque você se associa. A pessoa que é casada, ela é associada. Eu sou sócio, eu vivo, eu e ele, dividimos tudo. É uma associação, uma aliança. Existe um laço entre nós. Quem está entendendo, diga amém. Então aqui, olha a orientação de Deus. Não é o pastor Maico, presta atenção, viu?
não é o teu pai que está falando com você hoje, não é o teu amigo que está falando, não é o teu primo, não é ninguém, é Deus que está falando. E Deus está falando assim, ó: guarda-te de fazeres aliança. Agora com quem? Com os moradores da terra, presta atenção nisso, em que hás do quê? De entrar. Para aqui, para me explicar, que situação é essa que Deus está falando, em que momento é esse? Só pelo fato de ser o livro de Êxodo, já dá para entender. Nós voltamos lá naquele tempo, em que Deus tirou o povo do Egito, e que Deus está preparando o povo, para introduzir na terra prometida, a terra que foi jurada a Abraão, a Isaac, a Jacó e os seus descendentes. Então houve um momento que Deus, numa reunião, fala com Moisés, e o povo que está ali diante dele, e ele fala: ó, eu quero que vocês se guardem de fazer alianças com os moradores daquela terra. Por que Deus está falando isso? Porque Deus queria o povo só para ele? Porque Deus queria a atenção das pessoas só para ele? Porque Deus, ele era ciumento? Não, irmão. Primeiro que Deus, ele não tem ciúmes, porque o ciúmes é uma coisa da carne, e a Bíblia diz que o verdadeiro amor não arde em ciúmes, ele não queima de ciúmes. A pessoa que ama não tem ciúmes. Eu tenho ciúmes da minha esposa, pastor. Você não ama ela. Eu amo. Não, talvez você tenha uma paixão por ela, e é inseguro, tem medo de perder ela, mas você não ama, porque quando você ama, você confia, você dorme tranquilo, não é assim? Então, para você entender que Deus, ele não tem esse sentimento. Então não foi por isso que Deus falou para não ter amizade. E por que foi, pastor? Duas razões. Eu quero que você anote as razões. Vamos lá. A primeira delas, qual é? Eu quero que guarde fazeres aliança com os moradores daquela terra em que há de entrar. Primeira razão, por quê? Para que não sejam o que, igreja? Para que não sejam por laço. A primeira razão aqui, ó. Tem certas amizades, irmãos, que vão nos prender na vida. Lembra do exemplo que eu dei da esteira, que o cara corre, gasta tempo, se fadiga, se cansa, se esforça no máximo, mas ele não sai do lugar? Lembra que eu falei que tem gente que está há 20 anos na igreja, mas que não tem nada na vida, não consegue se realizar, não consegue ser feliz, não consegue progredir, não consegue ter sucesso, não consegue evoluir? Lembra que eu falei isso? Uma das razões é essa, por causa de amizade. Que é isso, pastor? É verdade. Ó, não se escandaliza com o que eu vou falar. E não é só amizade do mundo não, viu? Porque tem pessoa de dentro da igreja que não pode ser sua amiga. Tem pessoa que senta do seu lado da igreja, que sorri para você, mas que só pode ser tua conhecida, teu conhecido, não pode ser amigo. Não pode participar da tua vida, não pode ter poder de influência com você. Mesmo estando dentro da igreja, pastor, mesmo estando dentro da igreja, vou te falar mais, e é dentro da igreja que tem os piores. Porque são aqueles que se acham dono da razão, dono de todo o entendimento, e esses é que são os perigosos, porque eles podem te induzir, te levar a agir mal contra Deus. Então Deus está falando para que o povo, quando eles entrassem na terra, não fazer laço de amizade. Deus não está falando: ó, vocês sejam mal educados, soberbos, passem por eles sem cumprimentar. Não, não tem nada a ver. Deus está falando: não façam laços, não tem um negócio com esse tipo de gente. Porque as pessoas que estarão lá, as pessoas que habitam nessa terra, são pessoas que se acham sábias demais. Você vai ler isso no texto inteiro, aí você vai ver. Deus chega a dizer que aquele povo é ímpio. Ímpio não é a pessoa que está lá fora, que nunca foi para a igreja. Ímpio é a pessoa que um dia esteve dentro da igreja, que ouviu falar, que teve um conhecimento, mas que não pratica nada. E o povo que estava lá não era totalmente sem conhecimento, porque eles estavam vivendo numa terra que viveu o pai Abraão, numa terra que viveu Isaac. Testemunhos foram feitos ali, pregados naquele lugar. Mas eram pessoas, irmãos, que desprezaram, pessoas que simplesmente não acreditavam, pessoas que eram descendentes de Noé, de Abraão, pessoas que sabiam da história, mas que não se importavam com nada. Então Deus está falando: olha, não faça isso. Por quê? Primeira questão, isso será como um laço. Quem já laçou alguma vez na vida aqui? Quem já morou no sítio? Quem já viu um laço, né? O peão laçar, o cara lá do sítio laçar? Alguém já laçou, já ouviu um laço? A irmã Edith, o irmão Walter, até a Solange já laçou, né? De manhã tinha um senhor que ele falou: eu lacei.
De manhã eu perguntei, quem já laçou o porco para matar? Que você vai pegar o porco, aí você vai com um laço, né? Dentro do chiqueiro laça o porco. Já viu laçando o porco? Já viu laçando o bezerro, o boi? Já viu? E aí vai o açougueiro lá, laça o boi lá, ele vai matar o boi. Quando o boi cai no laço, ele é forte, não é? O boi não é forte? O porco, o animal, ele não é forte? E além de ser forte, ele é irracional, ele é bruto. Ele usa toda a força que tem, porque ele acredita dentro dele que se ele usar a força, ele vai quebrar o laço, ele vai conseguir escapar. Não é assim? Por mais forte que ele seja, por mais que ele brigue, ele está preso. E aí vem a pessoa que laçou, ele amarra ele lá, ó. E aí se o cara que laçou quiser, ele deixa ele um dia inteiro lá amarrado. E ele passa um dia lutando, sem conseguir o que, igreja? Sair. E o pior, que nessa ele pode ficar com sede, nessa ele pode ficar como? Com fome, e nessa ele pode até o que? Morrer. Tem crente, irmão, que está no laço do inimigo. Tem crente que está enlaçado na vida. Por quê, pastor? Certas amizades, certos convívios que Deus desaprova. Mas a pessoa, ela se engana, ela fala, não, é meu irmão, eu amo ele. Tudo bem, você pode ter um carinho, você pode ter uma afeição, você pode ter um prazer muito grande de estar com essa pessoa, mas ela não serve para ser tua amiga. Há certas amizades que você vai ter que se abdicar, vai ter que deixar. E isso é engraçado, né, irmãos? Porque eu lembro que, eu estava falando de manhã, eu lembro que quando a minha avó, eu era garoto, eu vivi no sítio, né, fui criado no sítio, assim, em cidade de interior, mas bem interior mesmo. E naquela época, menino da minha época não brincava com negócio de celular, nem existia naquela época praticamente. Se existia, era desconhecido para mim. E o que acontece? Qual que eram as brincadeiras? O que um menino da minha época fazia? Eu acredito que teve muitas pessoas aqui que viveram também essa fase. Eu não sou velho, não tenho 33 anos, mas muitos viveram isso também, porque foram por gerações que durou esse tipo de brincadeira, esse tipo de vida. Então um menino da minha idade, no interior daquele, o que a gente fazia? Ia lá no meio do mato, pegava uma forquilha, amarrava uma borracha daquela que o farmacêutico, o médico usa, a gente chama borracha de soro, e fazia o quê? O estilingue. Em alguns lugares chama badog, não é? Não é assim? Baladeira. E nós tínhamos os estilingues. Todos os meninos da minha idade tinham estilingue, irmão. E a gente andava com um picuá do lado, um bisaque. O que tinha, vamos dizer assim, mais condição, tinha um comprado de armazém. O que não tinha, pegava um saco de açúcar, que era aqueles açúcar de 5 quilos, ou um saco de arroz, amarrava uma pedrinha e colocava um barbante. E o que eu fazia? Pegava barro, fazia umas bolinhas, deixava secar durante o dia e enchia aquela sacolinha de pedra. E a gente ia aprontar com aqueles estilingues, irmão. Saía aquele monte de menino, pegava os estilingues, saía matando passarinho adoidado, cometendo um crime ambiental, porque matava e não comia. Era só para ver quem matava mais. Tinha vez a gente ter mais de 40 passarinhos mortos numa vez só, aquele monte de menino. É verdade, eu estou contando. Isso aí já prescreveu também. Não vou mais ser preso por isso também não, viu? Já foi. Não, alguém estava, eu vou prender ele. Não, já foi. E aí o que acontece? Só que não era só para matar o passarinho. Você sabe que menino é danado. No interior tem muita fruta. Quase toda casa tem um pé de fruta. Ou é laranja, ou é manga, ou é a jaca. Toda casa do interior tem um pé de fruta, irmão. Caju. E aí a gente pegava o estilingue, ó, derrubando as frutas, tum. Só que o dono do quintal, quando via, ia lá falar com os pais. Menino não tinha o que fazer, irmão. Eu lembro que na minha rua passava, numa rua de terra, passava aquele caminhão de boia fria. Já viu o caminhão de boia fria? É um caminhão que vem com um monte de gente que trabalha o dia inteiro no sol. Quando ficou melhor, tinha um ônibus. E aí tinha lá o caminhão de boia fria. A gente subia num morrinho que tinha, nos pés de manga, e ficava lá de cima. Quando o pessoal estava descendo, a gente ficava lá de cima, atirando mamona neles. Pegava o estilingue, pegava nas pessoas, eles ficavam procurando. Mas já sabia quem eram os meninos errados da rua. E quem estava no meio desses meninos errados? Pastor Maico. Quando chegava em casa, ó, couro, minha avó batia. Aí minha avó
cortava o estilingue todinho, no outro dia a gente arrumava outro. Eu lembro que minha avó falava assim: eu não quero você com aquele menino, eu não quero você com aquele fulano. Se eu estiver andando com aquele rapaz, se eu estiver andando com aquele menino, eu vou te dar uma surra, vou te botar de castigo. Tinha certas amizades que minha avó dizia que não podia ter. Eu não entendia, mas hoje eu entendo. É porque ela queria me livrar de problema. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, o pai que ama, ele dá conselho, mas o filho que escuta acha que é exagero. E às vezes você está aqui achando que alguém falou para você é exagero. Não, porque está exagerando. Ele deve ter alguma coisa contra a pessoa e fica falando. Não, às vezes é Deus usando alguém para falar contigo, para você se abdicar de certa amizade. Abre teu olho, fica ligado, rapaz. Você não está vendo o perigo? Você não está vendo que tem risco? Eu contei aqui na igreja já uma vez, vou contar de novo. Um rapaz, irmãos, que ele veio para São Paulo para ganhar dinheiro, veio trabalhar, porque morava no interior, cidade pequena, vivia lá na dificuldade com a família humilde, sem condições. E ele veio e ficou trabalhando bastante tempo em São Paulo, e trabalhou, ficou anos sem ir na cidade dele. Aí foi o dia que ele decidiu ir para a cidade dele, voltou, pegou férias, estava com condição, vou lá ver minha mãe, ver meus amigos, ver minha família, estou com saudade. Foi para a cidade dele para matar a saudade. Quando ele chegou lá, de férias, matou a saudade da família. Aí ele falou para a mãe dele: mãe, agora eu vou lá naquele lugar lá, que eu não sei onde é, eu vou dar um exemplo, lá no Campinho, que lá ficavam os meus amigos, eu quero ver todo mundo. Em cidade do interior todo mundo conhece todo mundo, né? Eu quero ver lá os meus amigos. E aí quando ele voltou, a cidade tinha tido uma pequena evolução. As pessoas tinham mudado, algumas pessoas crescido, outras pessoas chegadas à cidade. E ele chegou lá, viu os amigos. De repente chegou um que era aquele amigão do peito, aquele parceirão, aquele que era o irmão dele. Chegou numa moto e abraçaram e conversaram. E de repente o cara falou: vamos dar um rolê aí, sobe aí na moto aí, vamos dar uma volta na cidade. E ele, querendo ver muita gente, subiu, montou na moto com toda a inocência e foram. E vai para lá, vai para cá, anda aqui, vai dali, vai daqui. E fazia anos que ele não via o cidadão, mas conhecia. Aí de repente o cidadão entrou num posto, e quando ele chega perto do frentista, o que ele faz? Saca uma arma, é um assalto. Rendeu o frentista, dizendo que era um assalto. Só que nisso, o que está acontecendo? Está passando um carro da polícia, por azar deles e sorte do frentista. O carro da polícia já chegou rendendo os dois. E meu irmão, e até ele explicar, irmão, que focinho de porco não era tomado, imagina o tanto que esse cara apanhou. A vergonha porque ele foi preso, ninguém conhecia ele. O outro já tinha fama de bandido, o outro já era fama de errado. E ele não sabia dessa fama do amigo, porque quando ele saiu, o amigo era trabalhador, o amigo era pessoa de família, mas foi por um lado errado da vida. E ele pagou um preço, ficou preso, irmão, foi envergonhado, perdeu o emprego, porque ficou dias preso. A família humilde naquela cidade, ninguém conhecia ele, ninguém lutou por ele. Até que chegou o dia que foi lá, conseguiu sair, saiu em liberdade, aí voltou, já tinha perdido o emprego. Aí entrou numa depressão muito grande. Nunca mais voltou na cidade dele, de vergonha. Mas tudo isso por causa do quê? De uma amizade errada. Amizade às vezes que o Espírito Santo está falando para você. É aquela pessoa, irmão, que está te induzindo, está falando para você: não, não é bem assim, não é desse jeito. Deus conhece o teu coração, Deus sabe da tua vida. Cuidado. Essas amizades que não servem, irmão, que te colocam a perder. Então Deus falou: isso vai ser um laço, não cria amizade com esse povo. E qual mais razão, pastor? Essa é a primeira. Vamos lá, vamos continuar. Com essa palavra, olha aí no estudo, entendemos que existem certas amizades que podem nos levar a viver uma vida o quê? Amarrada. Olha isso, sem sucesso. Vira aí, vamos lá. Por que Deus, mais uma pergunta, por que Deus nos traz esta orientação? Por que Deus fala isso? Nós já tivemos uma razão já. Vamos ver outra agora. Por que Deus não queria que eles fossem amigos? Por que Deus não queria que eles tivessem laço de amizade? Aí está aí, ó. E qual é o verdadeiro motivo para isso? Olha aí, ó. Torna-se óbvia e clara essa orientação ao lermos o que? Êxodo 23, o que, igreja?
33. O que diz Êxodo 23, 33? Agora é claro, deixa eu falar para você que está aqui e para quem está em casa. Eu peguei aqui um trecho do versículo, do capítulo e do versículo, que se você ler sem ter todo um norte do que eu estou falando, você não vai entender. Agora, claro que isso aqui está dentro de todo esse contexto que a gente está apresentando. Então, olha lá, Êxodo 23, 33. Na tua terra, olha aí, ó, não habitarão, está até grifada a palavra aí, ó, para que não te faça o quê? Para que não te faça o quê? Deus sabe de alguma coisa ou não sabe? Não é à toa que Ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Deus vê o que eu não posso ver. Deus consegue sentir o que eu não posso sentir. Deus sabe se aquela pessoa que está sorrindo para mim, ela está sorrindo que você tenha sucesso, que você chegue longe, ou se ela está, seu desgraçado, um dia eu te pego, um dia eu te quebro. Deus sabe qual o sentimento que vai lá dentro, porque Ele é onisciente. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Mas você sabe? Porque a pessoa mostra os dentes para você, você acha que ela é tua amiga. Ela pode estar arranjando, miserável, um dia eu te pego, maldito. Às vezes Deus mostra, às vezes Deus fala, e Deus está falando aqui, ó. A segunda razão para Deus não querer que eles tivessem amizade é porque eles poderiam fazer com que o povo de Deus pecasse. Não, pastor, eu tenho opinião formada, eu sou uma pessoa segura, eu sei o que faço da minha vida, ninguém me põe a perder. Posso falar com toda franqueza? Posso ou não posso? Você não vai ficar chateado? Você é um tolo em achar que você pode suportar ou pode conhecer o coração de alguém. Quanto você menos esperar, você vai estar no colo da Dalila, todo cheio de boa intenção, e a Dalila querendo cortar lá o que você tem de melhor na sua vida. Cuidado, você não sabe de nada, mas Deus sabe de tudo. E por isso que Deus está dando orientação, é por isso que Deus está falando. E a pessoa que quer ter o sucesso, uma pessoa que não quer viver a vida amarrada, ela vai ter que se abdicar sim de certas amizades. Ela vai ter que deixar, infelizmente. Tem um pastor que veio aqui na nossa igreja, ele deu um testemunho uma vez, não aqui, mas contou para mim. Foi logo lá embaixo, pastor André. E ele contou que quando ele se converteu, ele tinha vergonha de falar para as pessoas que ele era de Deus. Aí ele comprou uma bibliazinha, daquelas bibliazinhas de bolso, sabe? Umas bibliazinhas que você ganha até em escola e põe no bolso assim. E ele foi para a igreja. E estava conhecendo Jesus, estava todo apaixonado por Jesus, mas não queria que ninguém soubesse que ele estava indo para a igreja, por causa que ele era um jovem, e naquela época não era comum. Comum, como ele disse para mim naquela época, era o pai, a mãe e o tio, não o menino da casa. O garoto queria ir para a curtição, queria ir para a balada, e ele não, irmão, ele foi para a igreja. E aí o que acontece? Um dia ele vindo da igreja, na rua da casa dele, está subindo ele, diz ele para mim, contando. Aí quando ele foi chegando perto da casa dele, tinha um bar que ele era acostumado a ir. Quem estava no bar? Todos os amigos dele. Quando ele viu os amigos, não dava mais para voltar, né? Aí ele escondeu a Bíbliazinha no bolso. Aí ele ia passando, o pessoal falou: ô fulano, chega aí. E ele falou: rapaz, tu sabia que você está indo para a igreja? Ele negou na hora. Eu? Igreja? Que conversa de igreja? Vou à igreja coisa nenhuma, rapaz. Você está assumindo, estou trabalhando muito, estou muito ocupado. Não, você está indo na igreja. Não, eu não estou indo na igreja nada. E começaram a atormentar ele, aquela roda de pessoas ali que faziam parte do convívio dele. Você está indo sim? Não, eu não estou. Você virou crente, você agora está xarope, você é careta. Não, que negócio de igreja. Negou até o último. Aí teve um que foi usado pelo diabo, falou: então você não está bebendo esse copo de cerveja. Ele falou: daqui. Já estava batizado, irmão. Estava indo para a igreja já. Aí o pessoal começou a dar risada: não está indo na igreja mesmo não, bebeu. Ele disse que ele contou isso para mim, que quando ele bebeu aquela cerveja, que ela desceu, toda a presença de Deus estava dentro dele, parece que desceu junto, desapareceu. Ele sentiu um vazio, ele sentiu morte dentro dele. Ele se sentiu a pior pessoa, ele se sentiu triste, deu vontade de chorar. Aí ele disfarçou, foi embora. Chegou na casa dele, triste. Chorou, pediu perdão para Deus, se humilhou, falou com Deus que nunca mais ele ia
fazer aquilo. Naquela semana ele me contou, olha como que Deus é. Naquela semana ele foi para a igreja, todo arrebentado, sentindo morto espiritualmente, desanimado. Aí ele ainda aprendeu, o pastor vai e prega, que quem nega Jesus diante dos homens, será negado por ele diante do Pai. É aí que ele caiu mesmo na tristeza, oh meu Deus. Só que aquela palavra entrou no coração dele, ele pediu perdão, e ele falou para Jesus, fez um voto, falou: Jesus, a partir de hoje nunca mais eu vou te negar, e eu não vou mais usar essa bíbliazinha pequenininha que dá para esconder não, eu vou comprar a maior bíblia que tiver na loja. Quando eu for lá na loja, ele foi e comprou a bíblia. Aí domingo ele foi para a igreja, tá vindo ele da igreja domingo, passou na frente do bar, estavam os amigos, ele mostrou a bíblia: sou sim da igreja, estou firme com Jesus, vocês vão também. Quer dizer, se revoltou. Se ele continua com aquelas amizades, o que ia acontecer? Ele ia se firmar com Cristo?